Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, sejam todos bem-vindos. Lembrando, que nós estamos no melhor dia das nossas vidas, sempre abençoado. Nossos dias são de glória em glória. Eu queria pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, meu irmão, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Toque o sininho para que o YouTube te avise, deixe seus comentários, tá legal? Deixe seu like, é muito importante também. E claro, compartilhe nas redes sociais que vocês pertencem. Essa mensagem de hoje, ela se encontra na apostila número 10, que tem todos esses temas aí, que trata dos estudos nossos aqui da Graça Pura. Então, se você deseja adquirir conhecimento, André, como é que eu faço para adquirir essa apostila? Entre em contato comigo. Bom, agora sim, vem para a graça, que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Minha família da fé, meus irmãos em Cristo, vamos então aí falar sobre a 7ª trombeta e depois, na sequência, vamos entrar no tema da mulher e o dragão. Vamos ao texto que está em Apocalipse, que trata deste tema, tá? Está lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 19. Mas por enquanto, abençoados, eu vou ler somente o verso 15, tá? Mas vocês façam aí o dever de casa e leiam todas essas referências, tá bom? Vamos lá, o texto, diz o texto. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve grandes vozes no céu que diziam: os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo o sempre. Até quando Cristo reinará? Para todo sempre. Olha só que mensagem tremenda, né? O que estamos vendo nesse texto aí, queridos? O que nós conseguimos enxergar? Uma interrupção no meio do caos, porque estava acontecendo um caos, estava acontecendo uma guerra em Israel, estava acontecendo, e dá uma parada no fio narrativo da destruição que viemos mostrando com vocês aí até agora em Apocalipse. Então estamos diante, meus irmãos, de um momento único neste livro. O texto está produzindo, o que vocês estão vendo aí, uma expressão de louvor e adoração a Deus em meio ao caos. Ou seja, o que estava mostrando aí é uma doxologia, que é uma adoração a Deus, um louvor ao Senhor. E isso que estamos vendo agora é tão importante, é muito importante, que nós entendamos isto, porque boa parte da teologia que nós acreditamos, a teologia preterista completa, ela advém desse texto. Porque tem sido argumentado que as trombetas estão no contexto do julgamento em Jerusalém, ali em 70 depois de Cristo. E, ironicamente, é nesta época que chega a era do porvir, que os judeus ansiavam, que a Bíblia avisou em vários versículos e que Jesus e os discípulos também reiteradamente falaram da época do porvir. Ué, André, a era do porvir ainda não está por vir? Não, veio justamente nesse período. É por isso que nós temos que dominar bastante, se nós queremos entender perfeitamente o preterismo completo, temos que aprender que esta fase agora de Apocalipse é a principal dela. Além, irmãos, de estarmos diante de um símbolo que também tem o seu cumprimento literal, no tempo que acontecia a entrada no mundo da Era do Porvir, porque para os judeus, irmãos, só há duas eras para os judeus. Já que estamos tratando de Bíblia, nós não estamos tratando aqui da história do hinduísmo, nós não estamos tratando aqui da história sacerdotal do Japão, não, nós estamos tratando de Bíblia. Então, se tratando de Bíblia, para os judeus, porque é um contexto judaico, só há duas eras, a era presente e a era do porvir.
Vocês estão entendendo? Então, a partir desse momento em que toca a sétima trombeta, desse momento é que se cumpre plenamente a revelação que o Espírito Santo concedeu ao justo Simeão sobre o Messias. Vocês lembram dessa passagem, queridos? Simeão era um homem justo e piedoso que vivia em Jerusalém na época em que Jesus nasceu. O Espírito Santo havia revelado a ele que ele veria o Messias antes de morrer. Um dia, quando Maria e José levaram Jesus ao templo para apresentá-lo a Deus, Simeão foi movido pelo Espírito Santo e reconheceu que Jesus era o Messias prometido de Israel. Ele então pegou o menino em seus braços e fez uma oração de agradecimento a Deus, dizendo que agora ele poderia, vocês lembram dessa passagem, né? Poderiam morrer em paz, pois havia visto a salvação que Deus preparou diante de todos os povos. Olha só, abençoado. Tremenda essa revelação. Assim, a revelação que o Espírito Santo concedeu a Simeão foi a que ele veria, né? Ele veria com seus olhos o Messias antes de morrer. E essa promessa foi cumprida quando ele reconheceu Jesus no templo, quando ele segurou ali Jesus em seus braços. Lucas capítulo 2, versículo 32 diz o texto: luz para a revelação aos gentios e glória ao teu povo, Israel. Abençoados, isso é tremendo. E isso se cumpre aonde? Na sétima trombeta. A salvação chegou ao mundo. Então, na declaração da sétima trombeta, o Senhor é louvado porque finalmente o reino de Deus se expande sobre todo o mundo humano, sobre cada nação, com os gentios vindo a reconhecer Deus como grande governante do mundo. E como nós somos preteristas, nós vamos buscar dentro das Escrituras, nas profecias do Antigo Testamento, sobre este grande evento escatológico. Por quê? Porque nós não podemos pegar o Apocalipse, atenção, e levar o Apocalipse para o futuro. Não, nós temos que pegar o Apocalipse e tentar entender ele naqueles dias. E para isso nós temos o quê? As profecias que apontava para estes dias. Estes dias quais? Hoje? Não, claro, aquele tempo. Então, como nós somos preteristas, nós vamos buscar nas Escrituras sobre este grande evento escatológico. Estabelece o quê? De uma vez por todas, a soberania universal de Deus, que é um tema recorrente da profecia do Antigo Testamento. Como está aí mostrando para vocês, Daniel predisse o dia em que o reino de Deus destruiria completamente os reinos deste mundo. Daniel capítulo 2, versículo 31 e 45, em especial o versículo 44. E Zacarias capítulo 14, versículo 90, que diz: chegará o dia, disse Zacarias, quando Deus será rei sobre toda a terra. E com o toque da sétima trombeta e a chegada da era do porvir, o que muda? Atenção, Jeová deixa de ser o Deus exclusivo de Israel e se torna o Deus de toda a humanidade. E isso provoca ira nas nações. Vamos ver o texto que fala sobre isso? Apocalipse capítulo 11, versículo 18. As nações se enfureceram, mas agora chegou o tempo de tua ira. É tempo de julgar os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas, assim como o teu povo santo, e todos os que temem o teu nome, desde os pequenos até os grandes. É tempo de destruir todos os que causaram destruição na terra. Irmãos, por que as nações se iram, diz o texto, né? Porque o tempo de permanência nas trevas, na ignorância e longe da luz do Senhor terminou, tendo que se submeter todos a quem? Ao irresistível senhorio do Deus de toda a criação. Porque quando Deus, ele, como eu falei no começo, quando ele se limita, escolhe um povo e nesse povo entrega a sua luz, quando chega o momento dele pegar esta luz que está nesse povo e levar ao mundo, isso causa ira nas nações. Claro que é um sentido simbólico.
Irmãos, o que essa doxologia do tocar da sétima trombeta está anunciando? O que esse momento de adoração e louvor ao Senhor quer dizer? É que o reino de Cristo, o reino de Deus, é declarado eterno. É isso. Para aqueles que acham que não estamos mais no reino, né? Está aí. A sétima trombeta é a prova disso. Então, desde o ano 70 da primeira era cristã, o reino dos céus sobre o mundo está plenamente estabelecido, refletido institucionalmente na Igreja Cristã Universal, que sou eu e você juntos. Lembra quando Jesus disse à mulher samaritana, nem ali nem aqui, mas dentro de vós? Esta é uma afirmação de que a Igreja do Senhor não pretende ser parte de um período intermediário ou transitório no plano da redenção de Deus, mas é a instituição final e perfeita que está destinada a prevalecer para todo sempre. Por isso, meus irmãos, que o corpo de Cristo ainda se faz presente, quer queira aceitar ou não. Claro que quando a gente olha, a gente fala de igreja universal, as pessoas remetem a templos, né? Não é isso, denominações, não. Muito pelo contrário, o que nós temos notado desse movimento que está na Terra marchando há 2000 anos aí, são pessoas, mentes que estão erradas, deturpadas. A palavra está ali deturpada. Então é preciso fazer uma reconsideração. Entendeu? Então, finalmente, irmãos, esta doxologia, este grande louvor, Deus reafirma que no momento do julgamento da grande cidade e da geração má e adúltera de Israel, predita por Jesus, ou seja, a Jerusalém, é o mesmo momento em que os mortos são julgados para lhes dar a devida recompensa, como eu mostrei em Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, que já lemos, não vamos ler novamente. Irmãos, nós estamos bem entendidos sobre o assunto da sétima trombeta? Vamos só dar uma resumidinha aqui, antes de entrar no tema aí da mulher e o dragão, tá? Então vimos, irmãos, que a sétima trombeta, ela representa um momento de interrupção no meio do caos e da destruição que estava sendo narrada em Apocalipse. Ou seja, no sentido literal, Jerusalém estava sendo devastada. E no mundo espiritual, o que estava acontecendo? O tocar da última trombeta e definitiva, trazendo ao mundo a Jerusalém celestial. Enquanto a Jerusalém da terra estava sendo destruída, estava sendo aparecia no céu, falando no sentido simbólico, tá, queridos? A nova Jerusalém. Então este é um momento de louvor e adoração a Deus em meia crise, que é importante para entender a teologia preterista completa, tá, queridos? A trombeta representa a chegada da era do porvir, que os judeus ansiavam, e também é um símbolo que tem o seu cumprimento literal no tempo da entrada na era do porvir. Além disso, fala sobre a revelação concedida pelo Espírito Santo, conforme nós falamos, a Simeão, que reconheceu Jesus como o Messias prometido quando Maria e José o levaram ao templo. Então a sétima trombeta também representa a expansão do reino de Deus ao cosmos, ao mundo, com os gentios reconhecendo Deus como grande governante do mundo. Nós fizemos algumas referências aí a profecias do Antigo Testamento sobre esse evento escatológico que estabelece a soberania universal de Deus, tá? Com o toque da sétima trombeta e a chegada da era do porvir. Jeová deixa de ser o Deus exclusivo de Israel e se torna o Deus de toda a humanidade e que provoca a ira das nações, tá bom? Agora sim, abençoados, estamos bem entendidos sobre o tópico da sétima trombeta. Vamos então agora passar a esse outro assunto, que é a mulher e o dragão. Vamos ao texto onde diz sobre a mulher e o dragão. Apocalipse capítulo 12, versículo 13 diz: um grande sinal aparecerá no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. E estando grávida, ela gritou com dores de parto, na angústia do parto. Outro sinal também apareceu no céu. Eis um grande dragão escarlate, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças
esse 7 diademas. Irmãos, o grande sinal no céu aqui do capítulo 12 de Apocalipse é sem dúvida bastante intrigante, não é verdade? Se a gente for analisar isto acontecendo de forma literal, não vamos encontrar na história, nem no futuro, um evento que possa acontecer dessa maneira, tá? Mas, surpreendentemente, junto com Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, é um dos capítulos dessa revelação que apresenta um maior grau de concordância entre os diferentes comentaristas do Apocalipse. Ou seja, aqui nós vamos ter um grau de entendimento, tá? Um maior grau de entendimento entre as diferentes interpretações de Apocalipse. Ou seja, aqui nós podemos nos aliançar com, também dizem os preteristas parciais, muitos futuristas também creem desta maneira como nós cremos, tá bom? Irmãos, preste atenção agora nessa parte, tá? Quando nós lemos uma história, né, você pega um livro para ler, né, para nós aqui do Ocidente, é bem comum que o clímax do livro, da história que você está lendo, está geralmente perto lá dos últimos capítulos, não é verdade? Não é isso? A maioria dos livros é isso, né? Na cultura hebraica, tá? E já que estamos falando de cultura hebraica, o clímax de suas histórias, atenção, é frequentemente encontrado no meio, pois um paralelismo é construído em torno desse clímax. Vocês estão entendendo? Vocês estão vendo, abençoado, como nós, até passar essa informação para vocês é muito importante. Vocês estão vendo como nós falamos disso para vocês? Veja como nós tratamos as informações que a gente passa a vocês. Nós temos o cuidado de explicar como funciona a literatura judaica. Estão percebendo, abençoado? Vocês estão entendendo? Então, no livro de Apocalipse, que é um livro escrito debaixo da cultura judaica, por um judeu, João, escrito em grego, porém com todo o pensamento hebraico, então tudo o que vimos neste livro até agora, nós chegamos ao clímax. A mulher e o dragão é o clímax. Tudo o que vimos evidência, essa parte é a mais importante dessa história. Tanto o que vimos lá desde o começo, como aquilo que nós veremos depois da mulher e o dragão. Tudo que vimos do começo até aqui, a referência era esse clímax. Tudo que nós vamos ver até o final de Apocalipse faz referência a esse tema. O grande sinal da mulher vestida de sol e o grande dragão escarlate são esses dois pontos centrais. E o restante do livro, do capítulo, é estruturado para ampliar e explicar o seu significado. Irmãos, essa literatura hebraica, ela é conhecida como quiasmo. O quiasmo é o quê? Uma figura de linguagem que se caracteriza pela inversão da ordem das palavras em duas ou mais frases, formando um padrão em forma de cruz. Eu botei dois exemplos aí para que vocês possam começar a entender isto. É muito importante vocês saberem disso, tá? Por exemplo, a primeira frase: não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Eu vou mostrar a vocês como no livro do Apocalipse nós podemos ver esse quiasmo, que é tão comum na literatura hebraica, e aqui não foi diferente. Irmãos, até mesmo para aqueles que querem roubar a identidade deste livro, é muito importante saber disso, não tem como, porque o quiasmo é uma prova muito forte, tá? Este sinal acontece no centro de Apocalipse. Portanto, além de romper com a série de visões sobre os julgamentos, que vem em 7, eu vou mostrar isso aí, né? Você vê que o número 7 dentro do Apocalipse há um domínio sobre esse número. Vocês já perceberam, o livro de Apocalipse é quase todo feito em cima do número 7. Isso é uma forma de chamar a atenção de todos em qualquer tempo sobre a literatura usada aqui, que é a judaica. É como se fosse, irmãos, uma assinatura judaica. Olha só. Por isso que o número 7 procura intencionalmente chamar a atenção
para outras porções proféticas, uma proposta geral para o quiasmo. Vou mostrar para vocês a tabela aí que eu criei, para que vocês, tá aparecendo aí para vocês, tá vendo? Então tá lá, capítulo 1, aí começa a narração de Apocalipse, aí vai se avançando, né? Você vê, é como se fosse um gráfico. Aí depois vai avançando para 7 epístolas, 7 selos, ali está a referência dos capítulos, tá? 144 mil santos e 7 trombetas, as 2 testemunhas, a mulher e o dragão, que nós estamos vendo, que eu falei para vocês que é o clímax, as 2 bestas, aí depois vem, ó, 144 mil santos e 7 anjos, 7 xícaras, 7 anjos, a prostituta e a noiva. E o epílogo. Vocês estão entendendo? Esse tipo de literatura é muito comum na literatura hebraica. Vocês estão notando ali, por exemplo, 7, tá vendo os 7? Então isso é uma forma dessa cultura chamar a atenção para o que vem depois dela. As epístolas e as igrejas, depois vem os selos, os 144 mil, e aí começa as trombetas, as 2 testemunhas, a mulher e o dragão. Aí muda, aí já muda. Quando vai descendo, vai mudando. Mas todo o livro, se vocês perceberem, do A ao E, ele aponta para a mulher e o dragão. E invertendo ela lá do final para o meio, ela aponta para a mulher e o dragão. Vocês percebem o uso do 7 aí constantemente nessa literatura? Vocês podem ver isso? Veja como ela chama a atenção para os símbolos. Isso é incrível, irmão. Isso é um quiasmo, que é uma linguagem de figura que se caracteriza pela inversão da ordem das palavras em 2 ou mais frases, formando um padrão em forma de cruz. Então estamos entendidos sobre isto? A mulher e o dragão é o pacto, é o clímax desse livro. Agora vamos entrar na parte interpretativa, tá? Pois nós já identificamos que ela faz um paralelismo com toda a Bíblia. Ela só não faz paralelismo com o mundo de hoje para o futuro, como querem insistir os futuristas. Por isso, irmãos, que se torna até uma ignorância fazer isto. Fere frontalmente a literatura e a gramática do tempo que ela foi usada pelo povo que foi usado. É um desrespeito literal. É o que estão fazendo com a Bíblia hoje. Uma licença, né? Então agora vamos estabelecer a natureza dessa visão, se é uma visão alegórica ou uma realidade celestial. Diante disso, pode-se afirmar que esta cena trata-se de um sinal. Apocalipse capítulo 12, versículo 1, tá aí, ó. Então foi visto no céu um grande sinal. Está a palavra Semeion, em grego. Uma mulher vestida do sol, com a lua, tal. Esse sinal vem do grego, tá? Um termo que se define como indicação cerimonial ou sobrenatural, que é também usado em Apocalipse capítulo 15, versículo 1. Vamos ler? Diz lá o texto: vi no céu outro sinal grande, mas é sinal, tá? Que é Semeion, e maravilhoso. 7 anjos seguravam as últimas 7 pragas. Tu vê 7 aí, o número 7? Que completariam a fúria de Deus. Irmãos, isto também é visto como um presságio, sinal. E no Evangelho de João é o termo para falar dos sinais de Jesus, como lá em João capítulo 2, versículo 11, que está aparecendo para vocês aí. Reafirmando o quê? A autoria do livro. Está ali, João 2,11 diz: esse sinal em Caná da Galiléia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. E o significado aqui vai além do milagre realizado em si, porque aqui ele manifestou a sua glória. Irmãos, isso aqui é muito tremendo. É que não vai dar para explicar para vocês o que significa esse sinal, tá? Esse sinal está em toda a Bíblia, irmão. Os abençoados que vão adquirir a apostila, tá? No apostila número 10, que está esse tema aí, vai se deliciar. Porque nas apostilas eu passo todas essas referências, irmão, e vocês vão ver, é incrível. Mas aqui mesmo, eu vou tentar fazer com que vocês entendam melhor isso, tá?
É por isso que esta cena da mulher, atenção, por isso que essa cena da mulher e o dragão é então o quê? Uma alegoria e não uma realidade celestial. Como as de Apocalipse capítulo 4 e capítulo 11, versículo 15 ao 19. Eu não vou ler esses textos do abençoado para não tomar muito tempo, tá? Mas se você puder anotar e depois ler essa passagem, vai ver que isto que eu estou falando, irmão, se encaixa perfeitamente. Então, nesta visão, o céu torna-se então a tela na qual esse sinal é projetado, que é uma alegoria que reflete a atenção, outros eventos e outras realidades. Vou repetir. Esse sinal, ele é projetado, que é uma alegoria que reflete outros eventos e realidades. O céu torna-se então a tela na qual esse sinal é projetado, que é uma alegoria. Está entendendo, abençoado? Então, neste sinal alegórico, neste símbolo, nesse sinal simbólico, há uma luta entre uma mulher e um dragão, pelo que devem ser procuradas provas para identificar estas imagens e o desenvolvimento do drama que protagonizam. Ou seja, nós precisamos encontrar evidências para identificar essas imagens e entender o enredo. Vamos então, abençoado, falar do primeiro símbolo da mulher. Vamos falar do primeiro símbolo, que é a mulher. A imagem se refere ao quê? Uma mulher que está grávida. E ela está em quê? Em dores de parto. Tá aparecendo para vocês aí Apocalipse capítulo 12, versículo 1 e 2. Tá? E nós já lemos, não vou ler. Então, é encontrada onde algum símbolo dos dias de hoje. Onde isso nós podemos encontrar nos dias de hoje? Como nós podemos trazer esse quiasmo para os dias de hoje? Claro que a gente não pode fazer isso. Então, onde nós vamos buscar o entendimento disto? No Antigo Testamento. Nós encontramos em Isaías capítulo 26, do versículo 16 ao 27, o versículo 66, capítulo 66, versículo 7 e 9, que vamos ler agora. Isaías 66, 7 e 9, diz o texto: Antes mesmo que comecem as dores de parto, Jerusalém dá à luz um filho. Olha aí. Quem ouviu falar de algo tão estranho? Quem viu uma coisa dessas? Acaso algum país nasceu em um só dia? Uma nação tinha nascido aí. Tá pegando o corte aí? Alguma nação veio existir num instante? Mas quando começarem as dores de parto de Sião, seus filhos já terão nascido. Olha só. Acaso eu levaria esta nação à hora do parto e não a faria nascer? Diz o Senhor. Não. Jamais a impediria de nascer, diz o seu Deus. Irmãos, nessas passagens, ela é claramente identificada com Israel, mas de uma perspectiva justa e abençoada. Diferentemente de passagens como em Isaías capítulo 49, versículo 14 ao 25, Isaías capítulo 57, versículo 1 e 8, depois vocês leiam, onde Sião também é simbolizado como uma mulher, mas agora uma adúltera condenável. Não é dessa visão. Depois vocês leiam, tá? Também em Miqueias capítulo 4, versículo 9 e 10, em Miqueias capítulo 5, versículo 3, Israel é representada como a mãe do remanescente restaurado. Vamos ler? Diz o texto: O povo de Israel será entregue a seus inimigos, até que a mulher em trabalho de parto dê à luz. Por fim, seus compatriotas voltarão do exílio para a sua própria terra. Irmãos, embora esta mesma mulher também possa ser simbolizada como uma noiva, como agora em Isaías capítulo 62, versículo 5, presta atenção, diz o texto: Seus filhos se comprometerão com você, como o jovem se compromete com sua noiva. Então Deus se alegrará por você, como o noivo se alegra por sua noiva. Irmãos, olha só, no mundo antigo,
É comum a representação de cidades ou nações como mães. E na tradição judaica isso também se repete. No livro de quarta de Esdras, tá, que corresponde ao segundo livro de Esdras na Bíblia Ortodoxa Oriental, eu estou usando um livro apócrifo, tá? Isso não deixa de ter o seu valor histórico. Então, em quarto de Esdras, capítulo 9, versículo 27, capítulo 10, versículo 60, Sião também é representada pela imagem de uma mãe que ficou triste quando os babilônios devastaram e destruíram o templo, representado como seu filho morto, mas se alegrou quando foi transformada na Nova Jerusalém Celestial. Então estamos contextualizando vocês no Velho Testamento e tem também em Gálatas uma afirmação interessante de Paulo, a única, né? A única aqui falando sobre a Jerusalém. Vamos ler. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Diz o texto: mas a Jerusalém de cima, que é a mãe de todos nós, é livre. Então, nesse sentido, entende-se que essa mulher já é a Igreja Cristã Universal. Não o templo, atenção. Não o templo, não confundam. E sim pessoas que começou com os israelitas, os judeus que creram no Evangelho, começou lá. Como Mateus capítulo 10, versículo 6 e Mateus 15, 24, vou colocar aí, está aí, primeiro aparecendo, Mateus 15, 24, diz: Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. Esses são os primeiros, começou com eles. E de cuja nação veio o Messias, como Apocalipse capítulo 12, versículo 5, diz o texto: a mulher deu à luz um filho, que governará todas as nações com cetro de ferro. Ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Estão entendendo? Mas que também, atenção, é constituído pelos gentios que creram. Irmãos, veja bem um período de transição bem definido. Vocês estão vendo o período quando a gente fala que existiu o período de transição? Vamos ler Romanos capítulo 11. Não, depois vocês leiam Romanos capítulo 11, mas vamos ler Gálatas capítulo 6, versículo 16. Diz o texto: que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio e sobre o Israel de Deus. É por isso, irmãos, que nesse tempo que vigorou do nascimento de Jesus até a parúzia, o ano 70, quando o templo foi derrubado, houve esse tempo, havia muitos rudimentos, porque a lei ainda não tinha sido totalmente substituída pela lei do Espírito de vida, pela lei do reino dos céus. Depois destes dias, sim, se formou a única e verdadeira congregação. Vocês estão entendendo, abençoado? O que a representação da mulher grávida? Então, este verdadeiro Israel é a chamada igreja invisível, cuja expressão ela é a mais elevada, ela é celestial. Vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 24, para finalizar? Vamos ler. Diz o texto: vocês, porém, chegaram ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, à congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é juiz de todos os espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Vocês estão percebendo, meus queridos, o que eu estou passando para vocês? Vocês conseguiram pegar a grandeza desses ensinos? Estamos falando do contexto de Apocalipse, que maravilha. Por isso, irmãos, que a interpretação correta deste livro é importantíssima, pois isso nos deixa mais contextualizados nos dias de hoje. Veja, irmãos, o que nós encontramos só nesta mensagem de hoje.
muita informação relevante, né? Em relação à igreja que hoje não é nem no monte e nem no templo. Hoje, infelizmente, nós viemos a conhecer, né, a igreja de paredes, a igreja denominacional, em que vocês sabem o que está acontecendo lá dentro hoje. A Bíblia, ainda que ela seja manipulada ali dentro, manuseada, ou melhor falando, manipulada também, tá? Manuseada, ainda que ela esteja sendo manuseada, ela está sendo manuseada de forma errada. Essa mensagem, eu sabia que essa mensagem, como a outra que passou, seria uma mensagem mais, com muito mais informações, e isso torna a mensagem um pouco pesada, um pouco longa. Mas, abençoados, se você não entendeu, veja de novo. Eu te aconselho, veja de novo, anote os versículos, anote ali o que a gente está falando, volta de novo, para que você entenda. Você precisa entender essa parte do clímax do livro, porque a partir deste momento, daqui para frente, nós vamos começar a apontar para este ponto, que é o início da Era do Porvir. Toda a centralidade da Bíblia, o clímax está aqui. Estão entendendo, pessoal? Então nós estamos encerrando essa rica mensagem, mais uma de muitas, né, que a gente tem apresentado aqui no canal. E na próxima nós vamos continuar abordando esse tema maravilhoso, né? Vamos ver o que representa a vestimenta de sol, né? O que representa o pisar na lua, né? O que está as estrelas que a rodeiam, muito importante isso. E vamos ver também o dragão. Se você não quiser perder a próxima, tá bom? Na próxima mensagem, que geralmente a gente bota essas mensagens, né, às quartas e sábados, vai lá e veja a próxima mensagem, ou então aguarde se você estiver aí vendo pela primeira vez ou acompanhando ao vivo conosco aqui. Tá legal, abençoado? O que acharam? E não esqueçam, tá? Essa mensagem aí, ela está na nossa 10ª apostila. Tá legal? Então, abençoados, eu vou ficando por aqui, tá? Graça e paz, e até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Na congregação dos santos, justos a seguir, levando o evangelho a quem tiver de ouvir, e relembrando tudo que ele deixou, pois o seu reino nos